A organização é um componente dessa relação de força, ele diz lá. Mas diz também que a organização em si é forma, é pouco. Há que haver conteúdo. E o conteúdo é dado pelo grau de autoconsciência dessa organização. E uma delas é a autoconsciência de classe. E pelo grau de homogeneidade que reforça a construção da força política. Então, grau de homogeneidade é quando a gente consegue se unir, mesmo com as nossas diferenças, passando por cima de nossas diferenças. Sem isso não há relação de forças. O mais baixo grau em que o indivíduo ainda nem começou uma caminhada na luta é quando ele não pertence a nenhuma organização. É a fase pré-corporativa que o Gramsci denomina, que é o estado da alienação, do individualismo, do egoísmo, do interesse particular, onde só existe pulverização e dispersão. É aquela do só eu, só minha família, só o meu grupo de amigos. Tornar-se militante, mesmo que elementar ainda, é sair desse estado pré-corporativo e subir o primeiro degrau para uma posição superior, dando um salto para o interesse que já é coletivo, já que se trata de interesse grupal, mas ainda restrito, ainda não universal. É o caso das organizações sindicais em sua natureza genética, que também podem ascender para ter um outro grau, mas também podem não ascender. E este grau, que já é superior, mas ainda não é o último, é o chamado econômico corporativo. Um mais elevado grau do que esse, econômico corporativo, é quando se atinge a consciência de que os interesses superam o círculo corporativo e se percebe uma necessária solidariedade. E em nossa sociedade, essa solidariedade é uma solidariedade de classe. É a fase mais francamente política e em que a organização assume uma dimensão de luta econômico-social e ético-política e coloca as questões num plano universal. A categoria das assistentes sociais inscreve-se nesse movimento. Os assistentes sociais, as assistentes sociais estão organizados e até mundialmente, e estão articulados globalmente, via essa entidade sólida que é a FIT, com mais de 70 anos de história e com 500 mil de filiados. O Conjunto Nacional Cefascres agrega 75 mil filiados, o segundo maior do mundo. Nós só perdemos para os Estados Unidos. Depois dos Estados Unidos, vem o Brasil, em número de filiados. A ABEPS articula mais de 250 unidades de ensino. A ENESO, Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social, tem um fabuloso número de estudantes. Todas estas entidades, as últimas entidades nacionais, né? A primeira internacional. E na América Latina, conseguimos rearticular a antiga LAETES, hoje se chama ALAETES, no campo da formação. E no campo do exercício, o Comitê Mercosul. É de se perguntar, contudo, como ir além da organização política tão somente como forma?
isto é, como entidades formais que têm estruturas também formais, que se consolidam, são sancionadas no plano normativo e legal. A pergunta é importante porque, na perspectiva do embate com o poder econômico, organização como forma, como eu disse, não é suficiente. Se queremos mesmo nos situarmos numa perspectiva universal, devemos conceber nossas organizações como sujeitos coletivos, que lutam por seus interesses, é verdade, isso também é necessário, mas que alcançam maior legitimidade e um nível ético superior quando indicam em seu conteúdo esse horizonte universal de perspectivas. Princípios e valores que eu disse no 12º CBAs, uma atitude radicalmente crítica ante a decomposição e ruína da sociedade capitalista. E apesar de todas as dificuldades, particular no continente latino-americano, a nossa categoria, nós mantemos sim nossas pretensões de empreender essa jornada militante para fortalecê-lo. E nós sabemos que precisamos de uma alternativa econômico-social. Nós precisamos de um novo bloco histórico. O que não pode ser diferente para uma categoria que mergulha no universo da questão social. E a questão social, ela não está fora da categoria. A categoria também está mergulhada nela. Contra o ceticismo de muitos, nós mantemos nossas pretensões de construir uma unidade latino-americana e até mundial. Não podemos deixar que esse processo que já alcançamos, inclusive trazendo para o Brasil a Conferência Mundial em Salvador, agora, em agosto de 2008, não podemos deixar que esse processo retroceda e nos desarticulemos no plano global. É grande o nosso desafio e ele tem uma natureza nacional e internacional, como eu falei, no 12º CBAs. Internacional porque a questão social na América Latina tem a sua raiz fora da América Latina, da divisão internacional e intercontinental do trabalho. Nacional porque enfrentamos uma brutal concentração de riqueza em nosso país, uma brutal concentração da renda e da propriedade. Internacional porque persiste o enfrentamento do ideário neoliberal, que é um ideário globalizado. Internacional e nacional porque é grande a influência do suporte teórico pós-moderno, que é o ideário do neoliberalismo, e que vem se impondo em muitos setores da academia. Temos compromissos, vou cumprir, no campo do exercício e no campo da formação profissional. Compromisso com uma formação ética que promova uma ruptura com os valores contrários à emancipação humana. Compromissos com uma formação acadêmica enraizada no conhecimento da realidade brasileira e latino-americana.